pessoa a gente reconhece. Aleluia. Glória a Deus. Né? Versículo 3 é quando nós lemos. Mas me chama a atenção o versículo que antecede o 3. Que diz no início que então vieram alguns que deram aviso a Josafá. Quero ficar só nessa primeira parte. Por que eles vieram dar aviso? Porque 3 povos estavam se unindo para vir contra Josafá e contra o povo de Judá. Só que Deus, Ele é tão lindo que Ele não vai permitir que o inimigo venha e faça graça contra mim, contra a tua vida, sem antes que a gente saiba que o inimigo está vindo, porque servo de Deus não é pego desprevenido. Por isso, nesse início, vai dizer que vieram alguns e avisaram a Josafá. Aleluia. E quando avisaram a Josafá, é o versículo 3 da qual nós lemos. Então Josafá temeu. É normal ter medo diante de uma afronta, diante de uma tempestade, diante de uma guerra, diante de um gigante, porque a gente é ser humano. Josafá era ser humano, era homem de Deus, mas era ser humano. Então a Bíblia diz aqui no versículo 3 que ele temeu, mas o que chama a minha atenção é o que vem depois do temeu. Ele temeu e pôs-se a buscar. Aleluia! Meu Deus! Veio medo, mas o medo não paralisou ele. O medo não intimidou ele. O medo veio, mas ele se posicionou, como já foi falado nessa tarde, e pôs-se a buscar ao Senhor. Coisa linda, Jesus. E o interessante é que ele não vai buscar sozinho, não. Porque a guerra não é só dele, é a guerra do povo também. Ele chamou o povo para vir junto na guerra. Vamos jejuar, todo mundo, até as crianças. Vamos para a casa do Senhor e vamos jejuar e orar aquele que pode guerrear nossas guerras. Ele chama todo o povo. Aí começa lá no versículo 6, a oração de Josafá. Ele disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus no céu, pois tu és dominador sobre todos os reinos da gente. Eu gosto dessa parte, na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Ele já começa a sua oração reconhecendo a grandeza de quem ele está pedindo socorro. Ele disse: tu és dominador de todas as nações, de todas as gentes, e na tua mão há força e poder muito forte. E eu sei que nenhum mal pode resistir o poder que há sobre as suas vidas. Aleluia! Glória a Deus! Aí no versículo 9 continua a oração dele, porque ele no versículo 8 ele vai dizer que na cidade, naquele lugar onde Deus tinha colocado sobre as mãos deles, eles tinham edificado um santuário ao Senhor. Aí no versículo 9 ele diz: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste, fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. E o que me chama a atenção é o finalzinho agora que nós vamos ler: e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Ele disse que ele iria se apresentar na casa onde o nome do Senhor estava, e ele vai falar, irmão, com certeza. Ele vai dizer: clamaremos a ti na nossa angústia. Nós sabemos que clamor é o grito. É o grito da alma para atrair a atenção de Deus na terra. Nós clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Ele não falou talvez o Senhor nos ouvirá. Na oração dele, ele já determinou que quando ele clamasse, na angústia dele, o Senhor ouviria e livraria. Aleluia! Às vezes a gente perde guerra por causa disso. A gente até ora, a gente até clama, chama a atenção do Senhor, mas a gente ora duvidando. É desse jeito. Ele já orou com certeza que ele ia clamar, Deus ia ouvir e ia livrar o povo. Filha, aleluia.
no versículo 11, diz assim: eis que nos dão pago vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. O foco do inimigo é tirar a herança que o Senhor entregou nas tuas mãos. Oh, Jesus, que isso, coisa linda. Qual é a herança? Não é só teu ministério, é a tua família. Jeová. O Senhor entregou nas tuas mãos. É a unção de Deus que desceu sobre a tua vida. Irmã, mas eu não sou missionária. Eu sou apenas um membro. Já há uma unção desde o momento que você é gerado no teu ventre. Há uma unção do céu que ainda não caiu sobre a tua cabeça. Mas a unção já está em ti. Então armando, estão se juntando. É para tentar roubar aquilo que Deus te entregou. Meu Deus! Infelizmente hoje tem muitas pessoas que estão dando brecha para o inimigo usar, para ser ferramenta de Satanás, para tentar te paralisar na terra, para tentar, aleluia, fazer com que você perca aquilo que o céu já determinou para a tua vida. Sério! Obrigada, Jesus. No versículo 12, eu gosto também do versículo 12, porque diz assim: ah, Deus nosso. É o finalzinho da oração de Josafá. Porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Meu Deus, coisa linda. No finalzinho eles reconhecem, irmãos, que eles não têm força diante do inimigo e que eles não sabem o que fazer, mas eles dizem uma coisa para o Senhor: nós não temos força, nós não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Meu Deus! Mesmo sem sentir força, mesmo sem saber o que fazer, os nossos olhos vão continuar postos em ti, Senhor. E quando ele termina esta oração, Meu Deus! a Bíblia diz que está todo o povo no meio do pátio de pé. Deus vai levantar alguém improvável, que ninguém esperava, porque o povo era grande, tinha profeta, sim ou não? Sim. Mas Deus vai levantar um da casa dos levitas para profetizar. Eita! E o seu nome é Jaziel. Porque quando Deus quer fazer, irmão, ele levanta quem ele quer. Pode ficar de biquinho, pode ficar de cara feia, pode reclamar. Deus levanta quem ele quer para profetizar. E ele levanta aqui um da casa dos levitas, Jaziel, para profetizar. Aí no versículo 15, e Jaziel disse: dai ouvido todo, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Eu aprendi que o escutar é diferente de dar ouvido. Porque eu escutar, você escutou, entrou aqui, saiu aqui. Agora, quando fala dar ouvido, é você escutar e guardar o que foi dito. Por isso, Jaziel está dizendo: dai ouvido, Josafá e todo o povo. Assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. A ordenância de Deus para mim e para você, no meio desta guerra, no meio desta afronta, no meio deste levante, se o gigante está se levantando e te afrontando, a resposta de Deus é: não temais, não tenha medo, não vos assusteis, ou não se apavore, ou não se desespere. Por quê? Esse gigante para Deus é nada. Essa afronta para o teu Deus é nada. Essa situação que você está enfrentando para o teu Deus é nada. E ele disse: essa peleja aí que você está não é tua, não é minha. Aleluia! Não é você que vai guerrear, sou eu que vou guerrear por você.
descerei contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Giz, e os acharei no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Por que eu quis que ele fale o versículo 16? Por quê? Eu estava até conversando com meu esposo sobre isso antes de vir, que Deus deu o lugar exato de onde o inimigo estaria. Ele está lá, ó, lá no final do vale, ele está lá hoje. Mas você não vai hoje, você vai amanhã. Jesus, que isso? Tem situação que Deus mostra pra gente aonde está o inimigo. Mas não é pra gente tirar satisfação, não é pra gente abrir a boca, não é pra gente falar nada, porque Deus não ordenou. Porque se a gente vai e fala, Deus deixa a gente falar, a gente perde a guerra. É verdade. Deus não deu ordenança. Deus falou aqui, mostrou exatamente para ele aonde o inimigo estava. Olha, ele disse, amanhã descerei contra eles. Aí ele vai e dá lá a planta de onde eles estão. Ó, eis que sobe pela ladeira de Giz, está dizendo para onde eles estão subindo. Estão subindo pela ladeira de Giz. Isso, Jesus. E achareis eles no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Deu a localização exata de onde o inimigo estava. Mas eu creio que isso aqui foi uma prova do céu para o povo. Porque quando ele começou, ele já disse amanhã. Se o povo vai naquele dia, perde a guerra. Eita! A palavra de Deus ficava invalidada na vida deles. Aí no versículo 17, para confirmar o que foi dito. Nesta peleja não tereis de pelejar. Não vai precisar de pelejar. Mas tem uma ordenança, olha. Parai, está em pé. Eu vou guerrear. Você não vai precisar falar. Mas eu preciso que você esteja posicionado de pé. Deus, obrigado. É isso. Não é para você ficar sentado esperando eu fazer, não. É sobre isso, Jesus. É você estar posicionado como soldado, de pé. Meu Deus. Não prostrado. De pé. Parai, está de pé. Para ver o quê? A salvação ou o livramento que já foi falado nessa classe. O livramento, a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém. Mais uma vez o Senhor vai dizer: não temais, nem vos assusteis. Aí a confirmação 16. Amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor será convosco. Vai debaixo da obediência que vai dar certo. Porque a ordenança de Deus é amanhã. Amanhã que eu vou ser convosco. Glória a Deus. E o povo fez assim. Obedeceu a ordenança do Senhor. Se posicionou. Ficou de pé. Para ver o livramento do Senhor no meio do povo. E às vezes para ter livramento dentro da nossa casa.